Muito bem, meus caros amigos e ouvintes, hoje é dia 24/7/2022, domingo, são aproximadamente 22 horas e 52 minutos, e sejam bem-vindos a mais um CTT Podcast. E bem, né, esse podcast vai ser um pouco diferente, porque é algo que eu já estou reunindo material desde 2021, então eu quero contar com a presença de vocês aqui para testemunhar esse primeiro podcast investigativo que eu fiz e, em partes, agradecer, né, primeiramente a Dani Bogione, por causa dela que eu decidi fazer esse exposit, e em parte ao Neon também, né, que me mostrou aonde poderia denunciar de forma formal isso daqui e entrar em contato com as autoridades para poder reportar isso, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Tudo isso aqui começa, né, lá no comecinho pro segunda metade de 2021, quando uma pessoa do meu ciclo social foi abordada por esse senhor, né? Vamos abrir aqui. Essa daqui é a pasta que eu fiz com todo o dossiê. Deixa eu só... Ai, como é que dá? Não, vamos deixar pra lá, né? Deixa eu dar um... Deixa eu entrar aqui. Quando a minha amiga foi abordada por esse senhor, né? Até aí... Tudo bem. Deixa eu ver se é esse daqui. Não, não é... Até aí tudo bem o caralho, porque o que esse cara tá fazendo é muito, mas muito sério. Bem, começou com isso daqui, né? A minha amiga já foi abordada por esse cara, com esse cara dando esse papo aqui, né? Qual é a passagem, tá cortado aqui, qual é a passagem de Caratinga para Alfenas? Qual o valor do seu mimo para dar pra você aqui? Você chega à tardezinha e volta na manhã seguinte, reserva o hotel certinho, ok? Se você for bem carinhosa, farei tudo muito por você sempre. Até aí tudo bem? E foi quando eu comecei a estranhar, porque ele abordou outra amiga minha. Essa amiga minha, deixa eu ver se eu localizo aqui o print pra vocês. Print 03, deixa eu me organizar aqui. É esse print aqui, ó. Tá aqui. Meu amigo, né, minha amiga no caso, reportou pra mim que ele teve o mesmo papo com ela. E o papo foi... Eita, eu tô um pouquinho desorganizado, vocês vão me desculpar, porque eu não tô acostumado a fazer esse tipo de podcast, né? É um pouco bizarro, porque eu tô fazendo um podcast investigativo, mas eu não tô familiarizado com isso aqui. Então, vocês vão me desculpar aí, né? Foi esse print aqui, ó. Tem jeitinho e olhar de gente boa. Ela também, como você. Ela, no caso, é justamente minha outra amiga, tá? E ele sabia que as duas tinham se adicionado mutuamente no Facebook, porque tá aberto os amigos da minha amiga, né? Então dá pra ver quando um tem o outro adicionado. Blá blá blá. Gostaria de conhecer você pessoalmente. Aí ela fala, todos gostariam. Vou criar um roteiro comercial para TV para vender. Ou seja, ele não tem nada pronto. Ele tá oferecendo algo para as pessoas, sendo que ele não tem absolutamente nada pronto. Vou criar um roteiro de comercial para TV para você. Você vende qualquer produto, principalmente chocolate lá, creme da Cacau Show, né? Show com U porque estamos falando de velho, né, gente? Então, velho é complicado. Você é perfeita por completo. TV, os perfumes da Carolina Herrera combinam com você. Carolina Herrera, uma das melhores do mundo. Chocolate. Ele ofereceu a mesma coisa que ofereceu para minha primeira amiga, para essa amiga minha, né? Foi aí que eu comecei a achar estranho. Comecei a investigar por conta própria. E nessa investigação minha, eu decidi criar uma conta no Facebook, uma conta feminina, usando fotos minhas no FaceApp, né? E nessa conta eu tive um papo bem interessante com ele, que eu quero mostrar pra vocês, que é o papo que tá nesse vídeo aqui, ó. O vídeo tem mais de 10 minutos, então vai ficar um pouco puxado para vocês aí, que estão acompanhando o podcast.
São mais de 2 minutos. É eu mesmo conversando com ele, utilizando o Clownfish. Então, assim, já vou pedindo desculpas desde já pela qualidade do áudio. Porque o Clownfish ele tem um sistema próprio para filtrar os ruídos do som. Então, ele come a qualidade do áudio, literalmente. Vou botar full screen aqui para vocês. E vamos lá, né? É por isso que eu não entendo. Nossa, que vozinha. Já de antemão, ele me ofereceu a mesma coisa. Mesmas coisas que ele ofereceu para essas 2 amigas minhas, ele também ofereceu para mim, né? De fato, é bastante estranho um cara ficar abordando várias meninas no Facebook, oferecendo vagas de emprego e outras coisas que vocês vão ver nessa ligação aqui, tá bom? Lembra que você tem. E aí, quando que você pode vir? Eu só vou estar livre depois de domingo. Que amanhã, hoje no caso, é aniversário da cidade. É feriado. Aqui ele já queria programar que eu fosse passar um final de semana com ele. Um final de semana não, ficar morando direto com ele. O que é mais bizarro, porque esse cara, ele é casado, ele tem filha. E como que ele vai sustentar 2 mulheres na cidade dele, né? Com o papinho de vou alugar um lugar para você ficar. Por que não ficar na própria casa dele? Foi aí que eu comecei a desconfiar e futuramente, mais pra frente, a gente vai ver o porquê disso. Eu tenho que resolver uns negócios sábado. Mas aí você vai estar livre assim, a partir de domingo, qualquer dia, não? A partir de domingo até mais ou menos final do mês que vem. E outra coisa, ele enrola muito as meninas, de forma que dá um cansaço nelas. Ele já fala, segunda-feira eu já vou organizar tudo pra você vir aqui passar uns dias comigo. Mentira. Ele passa segunda, terça, quarta, quinta e sexta e simplesmente ignora. Ou seja, ele tem uma mania de ficar prometendo coisa para as meninas de forma que ele não cumpre essas coisas. Já basta as falsas promessas de emprego, o assédio virtual, que é você dizer para uma pessoa, você trabalha comigo, se você manter relações comigo, eu consigo duplicar o valor que você recebe. Como ele vai dizer nessa call aqui. Então, continuando. Tá. Outra coisa, você tá advogando normal? Como é que é? Ou só... Por enquanto eu tô... Nesse perfil eu disse que eu era advogada. Não que eu era advogada, e sim formado em direito. Então dá pra você ver que ele mantém o papo de forma muito mais leve do que com as outras pessoas que ele entrou em contato, né? Que uma delas tem aproximadamente 19 anos de idade, então a gente não tem aqui um motivo para ele manter um papo mais sério, né, com essas meninas. Só mesmo oferecer, fazer insinuações de, se você ficar comigo você tem tudo o que você quiser. Diga de passagem que um cara que compra perfumes para revender não é alguém que tem tanto dinheiro assim. Tô na parte de escritório. Tá, mas esse meu projeto, eu tô terminando de registrar, chama APAMAC, Associação de Proteção aos Homens, Animais, Meio Ambiente e Cosmos. Menina, eu vou botar no ar um programa de 2 horas por semana em rede nacional. Eu visitei já 5 clientes, fechei 2, faltam 3 para eu colocar o programa no ar. Eu vou precisar da coprodução e na parte jurídica eu vou precisar de umas 2 ou 3 advogadas para várias áreas. E outra coisa... Primeiro, por que justamente advogadas? Segundo, não existe advogada na cidade dele. Alfenas nem é tão pequena, é uma cidade universitária, né? E eu sei onde ele mora, porque eu fui atrás para saber onde é que ele mora, né? E vocês vão ver mais lá pra frente. Então, por que uma advogada? Porque esse cara, ele quer encher o saco das meninas a ponto de que vai prometendo, até um ponto de que as próprias meninas vão ter que tirar do próprio bolso para encontrar com ele. Aí que dá o problema, porque esse cara é casado, e eu tenho muito minhas dúvidas se ele vai mandar dinheiro para alguma menina e ficar com ele, ou se ele vai querer mesmo que alguma menina vai para lá, né, entre aspas, trabalhar para ele. Vai ganhar muito bem, viu? O que você acha? Sim. Bem, preciso pagar minha Harley. Eu inventei uma história nessa conta minha que eu tinha uma Harley, uma moto bem cara, de uns 220 mil reais, e que o pretexto era que ele pagasse o combustível e eu ia pra lá, né, ficar, entre aspas, com ele. Sendo que se ele me mandasse qualquer valor em dinheiro, eu ia pegar os dados dele para poder denunciar formalmente a polícia e iria devolver o dinheiro assim que ele mandasse. Eu dei 220 mil nela. Outro ponto que eu quero abordar com vocês é que esse cara, em momento algum, liga a câmera. Ele, em momento algum, quer falar comigo de chamada de vídeo. Ele diz que está dando aula na faculdade, né? E mais pra frente vamos descobrir também que esse cara não dá aula em faculdade alguma. Ele não é professor de nada.
Ele, inclusive, usou o nome da Uninter de Alfenas, né? Falando que é professor de lá. E eu liguei pra lá também. Liguei pra lá também. E eu confirmei que esse cara não dá aula lá. Nossa, Então, que assim, foto maravilhosa você na Harley, achei ótimo. Você tá com ela desde quando? 3 meses e meio. Nossa, mas você comprou que jeito? Tá financiado? Você paga quanto Foi por mês? parcelado. Tô pagando entre 10 a 11 mil a parcela por mês. Nossa, qual o valor dela? 300? 220 mil o valor da 2022, a 2020 tá uns 190 ou 180 mil. Ela é maravilhosa. A hora que o programa estiver no ar, por exemplo, se você gostar, e depois que você vê o projeto, você atuando na coprodução, eu treino você até para ser repórter, porque o seu visual de mulher é maravilhoso. Ó, é ganho. Como vocês podem ver, o horário ali são 5 horas da manhã. Esse cara deve ter ido, sei lá, no banheiro, em algum canto pra conversar comigo, porque eu sei que ele é casado e eu sei que ele mora com a mulher dele. Inclusive tem prints meus conversando com a filha dele, eu mandei tudo que eu descobri, né, pra filha dele. A filha dele, olha, ele não é mais casado com a minha mãe, eles se separaram quando eu tinha 8 anos de idade. Então, não tem mais relação nenhuma com ele, a não ser encontrar com ele. Depois que eu mandei tudo, ela mandou isso, ela simplesmente me bloqueou. Então, é bizarro. E também mais pra frente eu faço questão de mostrar esse print da conversa pra vocês. Tem limite. E se você for bem extrovertida, ajudar a visitar alguns clientes, está assim, na área de marketing e propaganda, olha só, um cliente, o mínimo que ele entra investindo no programa, o mínimo é R$1 milhão. Você fechando um cliente desse, você ganha 20%. Em momento algum, ele dá cabeça aos bois. Ele não fala qual emissora, ele não fala qual lugar que vai ser feito esse programa, né? Coisa que eu já acredito muito bem aonde que isso vai levar. Isso vai levar numa menina desesperada, precisando de dinheiro, indo até a cidade dele e acontecendo o pior, infelizmente. O que você achou? É interessante. Interessante. Isso aí, essa área. Agora, na área de coprodução, e se você gostar, eu treinando você como repórter, você jamais tirará menos de 20, 30 mil por mês sem mexer com participação publicitária. Isso aí deve entrar no ar em novembro, mas se eu fechar esses 2 clientes em São Paulo, eu ponho no ar antes. Aí faz o seguinte, no caso que você vai estar liberado a partir de domingo, para você vir, que esquema que você quer que a gente faz? Você que sabe, eu poderia ir de moto, mas aí o combustível era por sua conta. Eu acabei de dizer sobre isso, né? Porque eu não teria forma nenhuma legal de conseguir dados desse sujeito para poder denunciar de forma formal. Tanto que até hoje eu não tenho o nome completo dele, CPF, essas coisas, para poder, nem que seja um processo, nem que seja um boletim de ocorrência mais bem feito, né? Então, é aquela coisa, ele faz isso com todas as meninas. Ele enrola, 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 de forma que dá um cansaço, né? Até que em algum momento vai aparecer uma menina que vai estar, quer saber, eu vou pegar um dinheiro aqui e você paga, tipo isso. E gera confusão, é claro. Mas você está em Juiz de Fora, né? Não, Caratinga. Aliás, Caratinga. Mas de Caratinga, quantos quilômetros de Juiz de Fora? Deixa eu ver aqui. Mas aí para você vir aqui para o sul de Minas, em Alfenas, de Caratinga, você não precisa ir a Belo Horizonte, não, né? Passa por Monhuaçu. Ah, tá. Por exemplo, daqui até Juiz de Fora são 335 quilômetros. Eu vou aumentar a velocidade do vídeo, porque ele demora muito esse vídeo, né? Dá um cansaço muito grande ficar vendo isso aqui. Então, qualquer coisa, se alguém quiser pegar o vídeo inteiro para ver, pode me chamar lá no Discord, né? No Discord do Desgraceiro do Titio, que é meu servidor. O link tá aqui na descrição aqui para quem tá vendo isso aqui no YouTube. Então, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade para chegar justamente nos momentos específicos que eu quero chegar. Mas então é volta. Mas para você vir direto para cá, você viu mais ou menos no Google Maps qual o caminho seria? Seria quantos quilômetros mais ou menos
Daí aqui. 635. Tempo Nossa, estimado de viagem é umas 9, 10 horas. credo, Passando mas por BH. você tinha que ir a BH, aí pegava Fernão Dias, vinha direto. Aí você entrava em 380. Varginha, Alfenas. Você acha melhor você, no caso, vir de moto ou vir de outro Não, de jeito? moto fica mais fácil pra mim, que a Harley CVO que eu tenho, ela é 1923 cilindradas, então, né, é uma moto mais pra viagem mesmo. Mas você é boa de E eu tava vendo o vídeo do Vivendo o Mundo Afora enquanto eu fazia esse vídeo, meu Deus. guidão mesmo, né? Eu tenho uma teoria um pouco bizarra, que esse cara, ou ele tava dentro de um carro conversando comigo, tipo, trancado dentro de um carro, parado, né? Ou ele tava dentro do banheiro em algum lugar, porque eu não ouvi nenhum barulho ambiente, nenhum barulho de som de atendedor, nem nada. Sério, é bizarro que esse cara deve se esconder tanto ao ponto de que ele vá pra uns lugar bem, mas bem lascado pra poder conversar com essas meninas. E em momento algum ele liga a câmera. Em momento algum ele liga a câmera. Eu tinha até desconfiança que era alguém que roubou o perfil dele e tava fazendo esse tipo de coisa. Mas com as minhas ligações que eu fiz, os contatos que eu fiz, é realmente ele, infelizmente. Você já viajou? Como Você já você pode viajou? ver, eu faço motocross também. Eu tava vendo, eu falei, nossa, eu pilotei muito moto, faz tempo que eu não uso, mas já levei cada tombo, menina. O meu negócio é vôlei e atletismo. Mas vem cá, vê direitinho aí quanto que ficaria o combustível, a gente combina. Beleza. Mas aí você poderia ficar aqui quanto tempo, mais ou menos? Prestem muita atenção nesse ficar aqui quanto tempo. É mais porque quanto tempo que eu vou ter que encobrir a sua presença aqui, quanto tempo eu vou ter que encobrir o tempo que eu vou ficar te torando, né? E é muito importante quando você vai conversar com alguém que mora em outra cidade, alguém que você tá, entre aspas, tendo uma relação, se atentar a esses tipos de pergunta. É muito difícil alguém, né, que você vai conhecer pessoalmente, mora em outra cidade, fazer esse tipo de pergunta. Quanto tempo você vai ficar aqui? Como se essa pessoa tivesse que esconder algo. Nesse caso aqui, ele realmente tinha o que esconder. De agora, eu só volto a pegar de novo. Passa nesse mês agora, final do outro. Umas 2 semanas por aí. Nossa, porque aí eu alugo aqui um chalé. E aí, eu alugo um chalé. Por que não ficar na casa dele? Primeiro, porque, é claro, ele é casado. Então, imagino você chegando na casa do sujeito, tem uma mulher de 60, 50 anos de idade lá. Ela olha pra sua cara, você olha pra cara dela. Que merda tá acontecendo aqui? Quem é essa menina? Essa menina é uma menina que eu conheci do Facebook e que eu vou torar ela para ela receber R$1 milhão. Pelo amor de Deus. Nas margens dos lagos de Furnas, com piscina. Isso, nas margens do Lago de Furnas, Alair. Você, cara, você tem sorte de não morar na minha cidade. E na churrasqueira. Nossa, você gosta de beber o quê? Eu não bebo. Você tá brincando. Só suco. É. Mas aí como é que você fica amorosa, carinhosa, sem tomar um drink assim? Fica... Como é que você fica vulnerável ao ponto de eu poder abusar de você? Como é que você fica mais alegre ao ponto de poder te molestar e você nem saber que eu te molestei, seu nojento? Fica de boa? Ué. Nossa. E você se acha assim bem carinhosa mesmo? Eu amo. Aqui já começa a patifaria, né? 5 minutos de ligação já começa a patifaria aqui. Ele já começa a fazer as propostas dele. Olha, se você ficar comigo, você vai ter um dinheiro a mais. Eu vou te pagar muito mais do que eu pretendo pagar. Tipo isso. Então vamos deixar correr aqui, que é a melhor parte é essa. Amo carinho, adoro as preliminares. Eu tava olhando o seu rostinho. Você tem uma meiguice e uma candura no rosto, menina, é uma belezinha. Você tá com quantos anos? Você tem um rostinho de 15. 28. Você tem um rostinho de 15. O que eu fiquei mais preocupado com relação a isso é a possibilidade desse cara já ter entrado em contato com meninas menores de idade oferecendo esse tipo de palhaçada aqui. Eu fiquei de conversar com o Neon sobre esse tipo de coisa, dele criar uma conta no Facebook, uma conta bem, entre aspas, vulnerável, poder entrar em contato com ele e poder reunir mais coisas. Porque a possibilidade desse cara já ter abordado meninas menores de idade com essa mesma proposta aqui é muito grande. E eu só espero que isso nunca tenha acontecido, porque isso fica muito pior pra ele. De forma que, além de manchar a imagem dele, isso pode acabar fazendo ele dormir uns dias numa cela.
não, rapaz, nossa, mas você vai ter esse rostinho meio maravilhoso. Eu amei, achei você maravilhosa. Aí eu pensei que comigo assim, eu preciso conversar com ela, porque eu vou ter que montar uma equipe de mais ou menos umas 40 pessoas. Sim, amigo, você vai montar uma equipe de 40 pessoas para um programa que não existe, que nem emissora tem, que você não tem nenhum piloto, não tem nenhum roteiro, não tem nenhum orçamento. Cara, você é ridículo. Por favor. Assim, bons profissionais para o esquema. Eu te passei o link do meu jornal, não? Esse cara, ele tem um jornal virtual lá, que é aqueles tipos de páginas onde ele pega notícias de outros lugares, copia e cola e só dá os créditos. Eu não vou entrar em tanto detalhes nisso, porque ele deve usar esse jornal para autoafirmar para as meninas. Eu vou manter aqui a linha de raciocínio de que esse cara, ele usa o máximo de coisas possíveis para poder se autoafirmar e utilizar isso para enganar as meninas. Eu acho que, pelo tempo que esse cara tem de Facebook, ele já deve ter enchido o saco de muita menina. E ele tá justamente nos lugares onde ele vai achar essas meninas de forma mais fácil. Grupo de namoro, provavelmente esse cara deve ter uma conta no Tinder também, onde ele deve abordar essas meninas, e provavelmente ele deve estar no Instagram, que é onde é mais fácil de encontrar meninas do tipo fácil de enganar. Se bem que as meninas do Instagram só mostram tudo que querem lá, os gados vão lá e dão as coisas pra elas. Não precisa de um filho da puta de que nem esse velho pra poder bancar elas. Passou. Você chegou a ver, não? Eu dei uma olhada lá, mas como eu tô meio corrida aqui, então, tipo... Uhum. Agora, deixa eu te perguntar. Eu amaria que a gente fosse ficante. Tudo bem pra você? De boa? Se a gente se conhecendo e tal, de boa, sem problema? Não vejo problemas. Eu me perguntei o que ele faria se eu negasse. Com certeza, se eu negasse, ele iria parar de falar comigo, né? E eu queria realmente ter o máximo de coisas possíveis para poder provar o meu ponto aqui. É complicado isso aqui, cara. É complicado. Se o Ministério do Trabalho, se até mesmo o Ministério Público vê isso aqui, eles vão falar, cara, isso aqui dá um problema. Você colocar um emprego à mercê de uma relação, entre aspas, que nem é uma relação de namorado, marido, mulher, sim de amante. Cara, isso aqui dá muito problema. Eu já vi casos parecidos de meninas que arrumam namorados virtuais no Facebook, e essas meninas acabam descobrindo que esse cara tem uma ex bem possessiva. Essas ex entram em contato com essas meninas, ameaçam tudo e acaba ali a coisa. Então eu vou continuar aqui reproduzindo o vídeo. Deixa eu só arrumar um negócio aqui na minha orelha que tá complicado. E eu vou dar os adendos durante o vídeo, continuando. Se você for bem carinhosa e bem fogosa, menina, no programa de TV, eu já gostei de você, não vou abrir mão de você na produção lá do programa de TV. Eu vou só deixar bem claro, olha, o ganho é sem limite. Por quê? Eu vou montar e gravar o programa dentro de São Paulo, mas eu tenho um quadro nele que eu vou mostrar todas as capitais brasileiras. Tem que viajar. Nossa, eu vou criar um quadro, no caso de você com a sua Harley, eu vou criar um quadro para você. Esse cara parece uma versão mais filha da puta de mim, com as minhas ideias mirabolantes envolvendo roteiro, cinema, essas coisas. Eu acho nojento ele usar essa genialidade, entre aspas, dele, que eu nunca vi alguém gênio como esse cara se apresenta no Facebook, ter uma vida tão miserável ao ponto de ter que ficar procurando mulheres no Facebook, né? Se bem que existe um lugar, né? Um lugarzinho chamado Meu Patrocínio, que esse cara deve encontrar as mulheres, só que as mulheres de lá não são idiotas ao ponto de cair num papo de um velho que nem esse cara aqui, mas enfim. É fazer com a sua Harley, com pessoas que usam Harley, fazer um quadro especial de motociclista, você vai amar. Fazer um quadro especial, meu titorando, em troca de absolutamente nada, porque nunca que isso iria acontecer. O que você acha? Seria interessante, mas eu queria focar um pouco na área de direito do consumidor. Como Mendes, em específico. Não, também. Eu vou ter um quadro dentro do programa na área de gastronomia, e direito do consumidor é excelente. Aí, eu monto um esquema também para você dar uma assessoria jurídica no caso do programa. Por exemplo, o programa, só para você ter uma ideia, eu fechando com esses clientes, eu vou dar, o programa vai dar R$1 milhão de prêmios por semana. R$1 milhão de prêmios por semana. Aonde esse cara vai tirar R$1 milhão de um programa que ainda nem existe? Como assim? Não faz o menor sentido isso.
Se você for parar pra pensar, a TV hoje em dia tá praticamente migrando pro streaming, pra outras plataformas, porque simplesmente ver televisão, ainda mais televisão aberta no Brasil, não dá dinheiro. Aonde esse cara, um sujeito que se vende como professorzinho, que se vende como se o coisa vai tirar 1 milhão pra dar em prêmios por semana ainda? Esse cara é quem? O Wake Batista durante os anos 2000? Para poder captar recursos para investir na associação. Quer dizer, é uma doidice, né? É uma coisa de louco. Então, eu tenho que ter uma assessoria jurídica dentro da Receita Federal, tudo certinho, tudo legalizado. Como... Tudo certinho, tudo legalizado. Com certeza você vai ter tudo que a ideia é o seguinte, legalizado. Porque você vai estar prometendo... Oh, porra, eu tô mudando. Doença. Você vai estar prometendo coisas pra pessoas... Cara, eu fico pensando, ele não aborda homens. Tem certeza que não aborda homens? Ele tá tentando fazer esse papinho com mulheres, porque se tem mulher eu me dei bem. Ele acha que alguma menina vai mesmo dar a cara a tapa pra ir. A gente tá numa época onde as meninas preferem vender foto do pé na internet pra ganhar uma comissão por mês, a ter que aguentar uns ceboso que nem esse cara. Porque eles não, o hospital não fica esse pessoal e a família não consegue cuidar. Então esse é o objetivo principal. Aí, mas tem o meio ambiente, tem os animais, tem tudo. Eu coloquei a PAMAC, o C final, é reciclagem do lixo cósmico. Sabe com que? Reciclagem do lixo cósmico. Cara, ele deu uma gourmetizada em lixo espacial. Lixo espacial, cara, quando cai na Terra, cai umas pelotas. Ou seja, não cai... não cai tipo uns tolete. Cara, os bagulho queima na atmosfera, queima tudo, cai uns pedaços de nada. E não existe lixo cósmico. Esse cara quer reciclar o quê? Pedaço de planeta? Pedaço de lua? De supernova? Vai se foder. Quem que eu estou até tentando manter contato ainda, olha aquele só. Empresário russo norte-americano que está criando as viagens para o espaço. Aquele brasileiro que foi sorteado. Ele botou o Elon Musk, cara, no meio da jogada. Esse filho da mãe botou o Elon Musk na jogada. Olha só que cara ceboso. Ao ponto de botar... Ele não sabe nem o nome do maluco. E bota o nome do cara pra se autoafirmar. Ai, minha santa Dani Bogione, ajuda. Se ele fosse pagar, ele ia pagar $200 mil da viagem. Quase um troço de louco, né? Aliás, 200 milhões de dólares que o cara investiu. E para reciclagem do lixo cósmico, ele deve investir muita coisa com a gente aqui no Brasil. Então, tem certos segmentos que eu tenho que, por exemplo, eu falo a ideia e falo para você, olha, vê isso para mim na área jurídica, o que eu tenho que fazer? Esse trabalho jurídico, você acha que conseguiria fazer de boa, qualquer que fosse o segmento? Sim, sim. Eu estou notando pela sua maneira de falar, pela sua perspicácia, que você é muito inteligente. Eu sou formado em jornalismo. Sim, você é formado em jornalismo e tem que ficar se autoafirmando na internet para meninas que você não conhece. Ele ficou um pouco em choque quando ele descobriu que eu era homem, né? Tanto que ele me bloqueou e eu deixei um recadinho bem gostoso lá no perfil dele. Formado em letras, fiz francês, estudei hebraico, aramaico, grego e latim. E é um fudido que mora no interior de Minas e fica enchendo o saco de mulheres no Facebook. Nojento. Eu aula no curso aqui de pós-graduação de literatura brasileira e latim. O curso de pós-graduação brasileira. Eu sei que Alfenas é uma cidade focada que tem muita coisa envolvendo faculdades, né, universidades também. Mas eu liguei para muitas escolas lá, liguei para muitas universidades que tem lá, inclusive a Uninter. Eu acho que liguei para um polo da Favene que tem lá. Todos esses lugares negaram que ele dá aula lá. Inclusive, eu vou mostrar mais lá pra frente, durante a investigação que eu fiz, que ele não passou por esses lugares. Tinha uma foto no perfil dele, inclusive, dele na frente de um cartaz da Uninter, essa foto que foi apagada, né, que ele apagou. E eu também liguei pra lá, né, mas vamos continuar aqui, que já tá quase acabando esse vídeo. Literatura antiga. Sou apaixonado por Sócrates, Aristóteles e Platão, mas gosto mais do Platão por causa da teoria da alteridade. A alteridade vem do latim alterus, que significa o outro, ou seja, nós só existimos porque o outro existe. Então, baseado nisso, eu quero fazer um trabalho muito humano, muito de ajuda. Agora, falando em outra coisa, você como mulher, menininha, impressionante como só de olhar para o seu rosto, você entra dentro da alma da gente. Eu estou alucinado por você, sabia? Eu também fiquei alucinado pela sua filha quando eu conheci ela. Ela era uma mulher bastante bonita, mas eu não abordei ela desse jeito. Você deveria tomar vergonha na cara e parar pra pensar que você tem uma filha e que
você não iria gostar que um homem fizesse esse tipo de abordagem pra ela na internet. O que você acha disso? Interessante. Você fala só interessante. Ó, louco pra ficar com você. Eu vou ver tudo direitinho aqui e a gente combina, tá bom? O que você acha? Ok, então. Tá. E em relação ao programa, depois eu vou mandar um pequeno resumo pra você E ficou quase 2 semanas me enchendo o saco e nunca mandou nenhum resumo. e você vai ver que coisa maluca o trabalho. Só por exemplo, se você fosse dar uma assessoria jurídica hoje para uma empresa nessa área de marketing, comunicação, qual seria o cachê mensal que você faria? Por cima, só para me ter uma ideia. Isso aí eu só poderia ver depois que visse como seria o trabalho. Ah, tá bom. Então, já que você não vai falar, eu vou te dar um número. Com quanto que você começaria, pode ter aumento. Mas isso quando o programa... Olhe só essa afirmação que ele vai fazer aqui agora. Essa afirmação é bastante perigosa. Ao ponto de que, se isso chegar um dia ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, esse cara pode ter um grande problema para ele. De forma que, se eu conseguir entrar em contato com mais meninas que foram abordadas por ele, eu garanto para vocês que estão me ouvindo que eu vou denunciar o Ministério Público. Eu preciso de mais pessoas, é claro, eu preciso de mais vítimas, pessoas que já tenham tido contato com esse cara e já receberam esse tipo de proposta. Não tô falando de pessoas com contas fakes no Facebook, que nem eu aqui que usei Clownfish pra falar com ele, não. Tô falando de pessoas reais, meninas na faixa etária de 18 a 29 anos que já tiveram contato com ele. Eu, inclusive, dei uma vasculhada na lista de amigos dele no Facebook, não encontrei nada de relevante, só algumas contas fakes, algumas contas de, entre aspas, mulheres de países médio-orientais, então nada que seja relevante, mas enfim. Está no ar agora no final de novembro. Sabe quanto eu daria para você começar? 50 mil para começar, tá bom? 50 mil para começar um programa que não existe. É aquela coisa. É aquela coisa. Ele faz as promessas, ele tenta ver as meninas que vão primeiro lá, né? Quais serão as primeiras que vão sair de casa, pegar dinheiro emprestado, aparecer aqui na minha cidade. Eu queria muito ver a reação dele com alguma menina que dissesse que estava na cidade dele, né? Eu poderia criar outra conta, ir com esse papo, né? Fazer todo esse enrolê aqui de novo, e com o papo de, olha, eu tô aqui na sua cidade, tem como você me pegar na rodoviária, para ver qual seria a reação dele. Mas, dadas as circunstâncias, nós sabemos muito bem qual seria a reação. Valor justo. Não, super justo. E outra coisa, e se a gente se entender, tudo legal, a gente passar a ser ficante, você o seu bad, eu dobro. A partir de novembro. Antes disso, a gente vai combinando outras coisas. Certinho? Sim. Tá bom. Foi um prazer ouvir essa voz linda sua. Um beijo e tamo junto, viu? Tá bom. Tá, fica com Deus. Tchau. Ceboso, cara, isso dá uma cadeia. Rapaz, isso dá uma cadeia do caralho. Então, dado isso, né? Deixa eu só fechar aqui. Ele continuou enchendo meu saco, né? Inclusive eu pedi para uma das meninas que estavam conversando com ele fazer dar uma pressionada, né, nele, para ver o que ele iria usar para se, entre aspas, defender. Não sei se é esse print aqui. Esse aqui eu falei apressando ele, englobando ele, né? Que eu falei que tava demorando muito pra dar resposta. Eu falei que ia pros Estados Unidos. Você pode vir que dia? Você que tem que me falar, né? Porque eu vou falar que eu vou no dia tal, ele vai falar que não tem como ir. Só falta arrumar um professor substituto na universidade. A questão é qual universidade? Ele não dá aula em nenhuma universidade lá onde ele mora. Esse cara deve viver de aposentadoria, com toda certeza. Presumo eu que ele vive de aposentadoria, porque o que ele faz, o que ele fala não condiz com aquilo que ele aparenta ter. Ansioso para estar com você, alucinado, adoro você, quero muito vocês. Entrou na minha alma, no meu coração. Enfim. E qual a garantia? Essa daqui que é a autoafirmação dele, que eu pedi para uma das meninas pressionarem ele, né? E qual a garantia que você vem mesmo? A mesma garantia que você não é um sequestrador aliciador. Você é demais. Pensa isso de um jornalista e professor, em contato direto com as forças policiais, militares e judiciário. Puta que eu pariu, né? Eu tenho mais um print aqui para mostrar para vocês.
esse daqui em específico, eu vou ter que eu vou ter que censurar ele depois na edição, porque tem um número de telefone desse ceboso aqui. Ansioso para estar com você pessoalmente. Isso aqui foi numa outra conta de uma outra amiga minha, como vocês podem ver a data aqui, né? 23 de junho. Ansioso para estar com você pessoalmente. Combinar e marcar. Me adiciona no zap. Me dê um oi. Faça tudo o que você quiser e pedir. Vem passar uns momentos comigo em Alfenas de Minas. Você viria? Qual seu mimo? Bababá, bababá, bababá. Isso aqui é outra já menina, mas uma menina que lhe encheu o saco. Eu pedi pra ele no meu caso a menina que pediu, né? Ela pediu uma GTX 1060 de 5 GB da AliExpress. Qual o seu mimo? Vai fazer quando? Na sua chegada, bababá, enfim, né? Então, com tudo isso, eu conversei com a filha dele. Eu adicionei a filha dele no Facebook. Conversei com ela. Eu mandei assim: olá, Fabiana, boa tarde, poderia ter uma palavra com você? Olá, boa tarde, você é filha do Alai? Sobre o que gostaria de conversar? Eu acho que ela já sabia, né? Eu acho que ela deve saber o histórico que o pai dela tem na internet, tem na própria cidade dela, porque a dona da perfumaria, que ele tem uma foto no perfil dele, ela me afirmou que ele tem esse histórico de promiscuidade. Ele tem, aí eu falei com ela, ele tem adotado uma postura bastante estranha com alguns meninos que conheço, entre elas está minha irmã e uma amiga dela. Meus pais são separados há muitos anos. Ele casou novamente. Meu contato é mais por telefone. Você já conversou com ele sobre essa postura? Eu peguei e mandei tudo. Eu esqueci de printar, que eu sou um idiota. Esqueci de printar o resto da conversa. Mandei tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, ela simplesmente me bloqueou depois de 1 dia, 2 dias depois. E continuando a conversa com ela aí, eu conversei com ele mais tempo, né? Até que, chegou o dia de a gente confrontar, né? Eu tenho aqui um print, acho que foi um print que eu fiz depois do negócio de Utah. Deve estar aqui embaixo. O print que foi eu acho que eu já mostrei o print sobre viajar para Utah, né? Então eu liguei para ele. Esse daqui que é o vídeo da ligação. E eu liguei com a minha voz normal dessa vez. Então, assim, dá pra ver que ele ficou um pouquinho em choque, né? O cara é tão idiota que ele não percebe que é um moleque de 19 anos usando Clownfish. A última parte, né, dessa saga com o Sr. Alai, que é o Sugar Daddy de Minas Gerais, homem casado com filha. Inclusive a filha dele, eu cheguei a mandar tudo que ele faz aqui pra filha dele. A filha dele ficou com tanta vergonha, né? Que o pai faz na internet, que me bloqueou, né? Então, vamos lá, né? Vamos confrontar aqui. Não sei se não vai dar em nada mesmo. Cara que fala demais assim não faz nada. Vamos lá. Eu já peço desculpa de antemão, porque eu tava vendo alguma coisa no telefone, algum vídeo. Eu não lembro o que eu tava vendo no telefone, que acabou dando um chiadinho no microfone. Já que eu sei que ele demora um pouco para ele atender, que na primeira ligação não foi. Deixa eu voltar aqui. Alair de Almeida. Vamos lá. Eu só queria te perguntar uma coisa. O que você ganha oferecendo falsas vagas de emprego para mulheres no Facebook em troca de sexo? E não adianta você querer desligar ou bloquear, porque eu tenho conversas salvas. Inclusive, eu mandei tudo pra sua filha e ela ficou tão envergonhada com o que você faz que acabou me bloqueando. Só queria entender por que você faz essas coisas. O que você ganha fazendo isso?
Ele fica em choque. Ele fica em choque porque ele não esperava que... Quando um homem toma as rédeas da situação, esse tipo de gente acaba ficando em choque, né? Eles não falam nada, ficam só caladinhos, ou então entram na defensiva. Então eu fiquei bastante feliz com o fato dele não querer me confrontar, porque ele sabia já que a casa dele caiu. E ele desligou. No geral, foi isso. Eu falei pra ele que ia denunciar, até que ele pegou e me bloqueou. Então, a gente vai partir agora para a melhor parte, que foi a minha investigação, né? Minha investigação começou comigo ligando para as escolas de Alfenas, inclusive a primeira ligação que eu fiz foi para a Uninter de Alfenas. Essa ligação... Nossa, uma ligação bem grande, porque ele tinha uma foto no perfil dele, onde ele tava com... atrás, né, atrás dele tava um cartaz da Uninter de Alfenas. Então eu cogitei, já que ele fala que é professor, eu vou ligar para todas as universidades da cidade dele e perguntar se tem algum professor lá com esse nome. E como eu já tinha visto cartaz lá de fundo, eu pensei comigo, cara... Esse sujeito deve dar aula nessa universidade. Então foi aí que eu liguei, eis aí a ligação. Grupo Uninter, boa tarde. Boa tarde, é do Grupo Uninter de Alfenas? Sim, é daqui. Eu queria confirmar uma informação. Vocês têm um professor aí na escola de vocês chamado Alair Almeida? Não. Aqui é um polo de educação, né, a faculdade de graduação e pós-graduação à distância. Então a Sim. gente não tem professor presencial. Sim, mas tem algum professor que faça a gravação de aulas com vocês, chamado Alair Almeida? Não. Aqui a gente não grava aula. Aqui é polo. É porque tem um senhor no Facebook chamado Alair Almeida, ele se diz dar aula aí na Uninter de Alfenas. Inclusive, esse se diz dar aula, eu concluí com a imagem que estava no perfil dele. Ele tá apagando aos poucos as coisas que estão no perfil dele, tanto que a única imagem que ele deixou é da loja de perfumes que eu liguei. O erro desse cara é nascer e morar em cidade pequena, meu Deus! Como isso aqui é perigoso. As coisas espalham rápido em cidade pequena. De forma que, porra, já tem a internet que ajuda a disseminar esses tipos de coisa, né? Esse tipo de putaria quando o povo faz na internet. Então fica ainda mais volátil você morar numa cidade pequena e ficar fazendo esse tipo de palhaçada na internet e dentro da própria cidade em si. E algumas vezes que eu conversei com ele, ele diz claramente que ele vai para o polo aí gravar as aulas dele e, em resumo, ele diz que trabalha aí. É. Tá até no perfil dele no Facebook, inclusive. Não é outro, não? Não é outra faculdade, não? Não, é de Alfenas mesmo. Ele mora em Alfenas. Não tem gravação de aulas. Aqui as aulas são todas gravadas, mas vem direto de Curitiba. Entendi. Então não tem nenhuma relação com esse senhor Alair Almeida, então, né? Entendi. É aluno da Uninter? Não exatamente. Eu tô fazendo uma investigação porque esse senhor ele tá usando o nome da Uninter e nome de emissoras locais daí para aplicar golpes em mulheres. Ele oferece emprego para essas mulheres e se essas mulheres tiverem intercurso sexual com ele diz que aumenta o valor que essas mulheres vão receber. Só que, pelo que eu tô investigando, além de ser casado, ele também tem filha. E pelo que diz no Facebook dele, ele fala que dá aula aí, que ele faz gravação de aulas para a Uninter em si, e eu tô averiguando para saber se as informações que estão aqui no Facebook dele batem. Mas ele fala que é da Uninter, é um ponto de Alfenas. Sim, sim. Que estranho, porque assim, nós somos um ponto da Uninter, e nós não temos aqui
professores gravam aula, as aulas são todas gravadas em Curitiba. Então o aluno recebe isso através da plataforma de ensino. Isso é um Não pouco tem bizarro. não tem um semipresencial aqui. Seria o semipresencial, teria visita de professores, a gente não tem. Então a gente só tem os professores. Entendi. Como está o perfil dele no Facebook? Alair Almeida. Fala aí, Eu tinha esquecido que o nome dele era Alair de Almeida, porque eu tava tão puto já nesse dia de tantas universidades que eu liguei, que eu conversei com dono, sei lá, gente da portaria, vai lá, manda pra tal lugar, manda pra tal lugar, manda pra tal lugar. E o meu erro foi justamente esse cara morar em uma cidade que é um polo de ensino. A cidade inteira é movimentada pelo turismo de ensino. Então eu já tava chateado, eu já tava cansado já, e eu precisava dessas informações para poder montar o dossiê em si. Então, continuando aqui. Sim. Eu vou inclusive entrar nele aqui para poder verificar outra vez, porque eu tô conduzindo isso por conta própria, entendeu? Ele tentou essa abordagem com outras 3 pessoas que eu conheço, e eu tô reunindo um dossiê porque eu vou gravar tudo e vou enviar para as autoridades, entendeu? Porque isso aí, eu não sei se isso envolve tráfico humano, eu não sei o que envolve ele tá fazendo esses tipos de coisa aqui na internet. Mas eu tô averiguando tudo, entendeu? Eu tô pegando as informações que ele coloca no Facebook dele, tô tentando dados que eu encontrei, desde o número de telefone que ele passa para essas vítimas aí, até mesmo os lugares que ele afirma trabalhar, né? Como ele afirmou diversas vezes que ele grava aulas para a Uninter, tanto que as aulas que ele grava passam na unidade de Alfenas e Patos de Minas, se não me engano. Então eu tô averiguando cada parte desse tipo de informação uma por uma. Nossa, eu vou passar pro meu coordenador quando ele chegar, vou falar que ele vou falar pra ele. De resto, foi a menina falando que não tem conhecimento nenhum dele dar aula lá. Ela, inclusive, entrando no Facebook dele, que eu não quero enrolar tanto, mas essa ligação não tem como eu passar ela, tipo, mais rápido. Eu acho que vou deixar ela inteira para vocês terem noção do papo que eu tive, né, e aonde que esse papo me levou. Tanto que, olha só, eu tenho um print aqui de uma conversa com uma das vítimas que ele fala em específico para ela que ele mora em Alfenas. E que ele até pergunta para ela quanto que ficaria para ela se deslocar da cidade que a gente mora, que é Caratinga, até Alfenas para poder se encontrar. Internet? Não me sabote, internet. Ai, que bosta. Eu acho que foi a internet que me sabotou, mas vamos voltar aqui. Visualizar de novo aqui o áudio. No geral, não tem nada de tão interessante assim nesse áudio, a não ser a atendente me dizendo que esse cara ele não grava aulas pra lá. Então, talvez sim, eu tenha deixado de ligar para alguma universidade em específico em Alfenas, porque eu liguei para as que têm um nome maior, universidades do próprio estado, universidades que eu sei que existem aqui na minha cidade que possam ter um polo lá. Então, em resumo, é isso. E o áudio realmente bugou. Eu não sei o que aconteceu, mas quem quiser ouvir o áudio inteiro, é aquela coisa, só passar lá no Discord do CDT Podcast, do Desgraceiro do Titio, que eu vou mandar o arquivo de áudio na íntegra. A próxima prova que a gente tem é a ligação que eu fiz para Marcha, que é essa empresa aqui, Marcha Paris, o polo de Alfenas, que eu conversei com a responsável de lá. Inclusive, muito obrigado pelas informações, que foi de extrema importância. Foi de extrema importância essas informações aqui para poder montar esse dossiê, porque realmente é um lugar que esse cara passou, realmente é um lugar que esse cara ele já teve um vínculo, mas hoje em dia ele não tem mais. Então, eu fico agradecido mesmo e provavelmente ela vai ver isso aqui que eu vou enviar para ela esse podcast quando ele estiver pronto.
Alô? Alô, com quem eu falo? Camila? Oi, Camila, tudo bem? É da marca Paris Alfenas, né? Isso. Eu queria saber quem é o proprietário daí. Sou eu. Vocês aí têm alguma relação com um senhor chamado Alair Almeida? Que tipo de relação? Ele fazia parte da nossa equipe, né? Ele se cadastrou igual qualquer outro consultor da nossa equipe. Consultor de quê? Perfumes e cosméticos. Ah, sim. Como um consultor de perfumes e cosméticos oferece um emprego de início imediato de 50 mil reais? Pra quem tá acostumado a ver Turco, o golpe da Nigéria, isso aqui é mais assustador do que eu pensava. É que eu tô conduzindo uma investigação paralela sobre algumas condutas que ele tem adotado aqui no Facebook com relação a algumas meninas, entendeu? Ele tá oferecendo pra essas meninas vagas de emprego na televisão, oferecendo salários de, sei lá, milhares de reais, e falando pra essas meninas que se elas tiverem intimidade com ele, né, dá pra entender o que ele quer dizer com intimidade, ele vai duplicar esse valor. E ele fica enrolando essas meninas, enrolando, falando que vai dar várias coisas pra elas, e eu, averiguando o Facebook dele, eu encontrei aqui uma publicação onde ele tem uma foto que tá justamente aí na loja, entendeu? Aí eu fui averiguar o que seria, e por isso que eu tô até mesmo investigando aqui. Já liguei pra Uninter daí de Alfenas, eles me falaram que ele não dá aula na Uninter, sendo que ele tinha uma foto aqui no próprio cartaz da Uninter, e agora eu tô só mesmo averiguando aqui se ele é realmente de Alfenas. Qual que é o seu nome, moço? Eu sou Paulo Prachedes. Ela entendeu Paulo por algum motivo. Eu não sei se foi por causa da qualidade da ligação, mas... Enfim, eu peço desculpas caso ela tenha entendido meu nome errado. Paulo Prachedes. Sim. Você é de onde, Paulo? Eu sou aqui de Minas também, Caratinga. De onde? Caratinga. Caratinga. Paulo, né? Uhum. Paulo, é assim, nós cadastramos pessoas. E ele é um cadastrado direto a mim. Até um tempo ele estava firme e assíduo na empresa, vendendo os cosméticos, tirando meu ponto de apoio, tudo certinho. Sim. Aí, ele simplesmente parou de fazer compra, porque ele se comprou muito produto e não tá... Já começamos pelo fato também dele... O cara não tem noção alguma de como trabalhar. E como o cara, assim, quer montar um programa de televisão, esse cara tá querendo fazer um crime em cima do outro. O que é isso, cara? O que é isso? Falsa promessa de emprego, assédio virtual. Esse cara quer lavar dinheiro também? Tava tendo saída dos produtos. Entendi. Aí, ele deu uma parada, porém ele tinha alguns projetos que ele queria levar em frente com a empresa, tanto é que a empresa, eu sou apenas uma franquia. Aí ele tentou fazer alguns contatos com a empresa, com a nossa sede, e a nossa sede ainda não tinha o recebido para fazer parceria com ele em relação a esses projetos. Sim. Porém, eu sei que ele é daqui de Alfenas, sim, ele é pai de família, né, tem filhos e tal, mas assim... Em relação a ele estar oferecendo esse tipo de coisa de televisão, ele tem sim um site que se chama Jornal Região Sul, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Sim, eu vi aqui. Então, só que o que eu posso te dizer dele é isso. Sim, é que eu não queria confirmar se ele era mesmo de Alfenas, porque a última coisa que eu queria é que, sei lá, fosse realmente ele que estivesse fazendo esse tipo de abordagem nas meninas, e que, sei lá, fosse alguém que roubou a conta dele, alguém de dentro de Alfenas mesmo que estivesse fazendo isso, né? Porque, né, não é um negócio... Não é um negócio... inclusive eu conversei com uma das filhas dele, mandei todas as provas que eu tinha pra uma das filhas dele. Qual que é o nome da filha? Tava marcado aqui no meu Facebook, só que ela me bloqueou depois que eu mandei as provas pra ela. Tanto que eu mandei no meu perfil pessoal, entendeu? Gravação de chamada. Mas a filha dele mora aqui em Alfenas também? Eu acredito que sim. Tanto que tem uma foto dos dois juntos aqui no aniversário dele. Só que tá no perfil dele, eu não consigo acessar, porque tá fechado. Sei. Então, é o que eu posso te dizer. Porque eu não tenho muito o que te falar dele, da vida particular dele, eu não sei. E esse tipo de abordagem, a nossa empresa também não admite. Porque é uma coisa assim que expõe muito, né? Além de expor não só a vida dele, tá expondo a empresa também. Sim, porque tá no perfil dele. Tá no perfil dele a foto da sua empresa. Eu sou apenas um braço da empresa. Porém, tem um outro nome, que tem um nome ainda acima de tudo isso. Entendeu? Sim. E aí ele tá pondo em jogo até isso. Sim, porque eu tenho aqui 3 pessoas que ele já entrou em contato. 2 delas são amigas minhas, né? E são daqui da região de Caratinga, por incrível que pareça.
E é a mesma abordagem, entendeu? É a mesma abordagem. Ah, você vem pra cá, você trabalha pra mim. Se você realizar favores sexuais comigo, eu te dobro o valor do dinheiro que você vai receber comigo. Só que ele fica nesse papo infinitamente. Ele fica enrolando as meninas, de forma que dá um cansaço nelas e elas simplesmente vão embora. Desistem e vão embora. E isso aconteceu 2 vezes. E eu tenho registrado aqui 2 vezes que isso aconteceu. Mas ele manda com esses dizeres de... Sim. Sim, tanto ele não muda a abordagem, que ele nas 3 amigas minhas, 2 ele fez a mesma abordagem de trabalhar em televisão, não sei o que, e apenas uma em específico que ele falou um negócio de modelo de bolsa, meio deslocado, só que essa amiga minha, ela trabalha como modelo fora também, e ela não tem tempo pra ficar vindo aqui no Brasil, mexer com as coisas aqui, e ele abordou ela por simplesmente estar no círculo de amizade aqui da gente, 4 pessoas, ele catou da lista de amigos de uma das minhas amigas também, e começou a enviar essas coisas pra ela. Então eu tô mesmo investigando por conta própria, reunindo coisas, porque isso aqui vai ser um dossiê, isso aqui eu vou encaminhar para o Ministério Público para poder averiguar o que está acontecendo aqui. Porque a última coisa que eu quero é que seja tráfico humano, esse tipo de coisa. Pode ser, sei lá, ele querendo sair da rotina, vou pegar, vai ficar aqui comigo, vai embora depois e dane-se. Promessas feitas, não cumpridas. Mesmo assim que envolve mulher, meu bem, já é um crime. Porque só o fato... Nossa, eu cortei. Porque querendo ou não, e se uma delas aceita esse tipo de coisa? E se aí acontece o pior? E aí, pronto, como é que vai fazer? O que vai acontecer? E o pior é que ele é casado, ele tem família. Ele tem família, eu conheço a família dele, conheço a esposa dele, sei o que a esposa dele passa, entendeu? Esse negócio de saber o que a esposa dele passa que me deixou ainda mais preocupado do que tá realmente acontecendo ali. Eu não dou a mínima, tá? Eu não dou a mínima pra esse cara, não dou a mínima pra filha dele, porque a filha dele se mostrou totalmente dane-se para o que tá acontecendo, não tem um pingo de compaixão pelo fato de serem mulheres novas que estão sendo abordadas por esse cara e recebendo esse tipo de proposta. O Brasil tá decadente, literalmente. Pessoas não conseguem emprego para chegar um sujeito como esse daqui, pensando com a cabeça de baixo, oferecer empregos para meninas no Facebook em troca de favores sexuais. Isso aqui é praticamente prostituição vedada. É uma coisa assim, se eu fosse vocês, eu não ficava só no achismo, não, investigaria, levava até as últimas instâncias que larga a mão do CBS, porque não é a primeira vez que ele apronta dessas, né? Então, e não é a primeira vez que ele faz, né? Já era pra me desconfiar, já. Na mão dele, e depois você perde, a gente abre os olhos, tá? Já aconteceu o pior. Já era pra desconfiar, já que isso não seria a primeira vez, porque é que nem eu tava conversando com uma das minhas amigas aqui no Discord. Eu falei com ela, cara, a última coisa que eu quero é que ele tenha esse tipo de abordagem com meninas menores de idade. É a última coisa que eu quero. Porque se tiver, e se no decorrer que as coisas estiverem sendo investigadas, como eu tô fazendo aqui por conta própria, e eu descobri, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Vai. E eu tô tendo auxílio de pessoas aqui, inclusive do YouTube, que estão me auxiliando a fazer esse tipo de dossiê. São pessoas que denunciam esse tipo de crime, que são... Inclusive, um desses amigos meus denunciou um professor que estava abordando meninas menores de idade no Discord, denunciou e tal. Então eu tô fazendo tudo isso aqui por conta própria. Eu quero reunir o máximo de coisas possíveis para poder encaminhar pro Ministério Público. Nem é pra polícia, nem nada. Pro Ministério Público em si. Porque ele tá usando o nome de vocês no Facebook deles e da Uninter. Eu acabei de ligar pra Uninter e eles falaram que eles não têm nenhuma relação com ele. Tanto que ele nem presta serviços pra ele. Então, é ruim mesmo isso. Mas você vai fazendo as investigações, tome as decisões necessárias e cabíveis que você acha para fazer isso. Me mantenha informada, porque querendo ou não, é a empresa, o meu nome e tudo mais que está sendo envolvido, que ele está usando o nosso nome também, né? A nossa imagem também. E eu não quero estar envolvida com esse tipo de coisa. Não, sem qualquer problema, porque eu tô fazendo isso aqui primeiro pra mesmo criar um dossiê. Porque o que eu queria saber primeiro? Ele é mesmo de Alfenas? Ele é mesmo de Alfenas. Não é então a pessoa que roubou o perfil dele e tá tentando dar uma de tráfico humano, né? Vem pra cá, que não sei o que. Não é, agora eu já sei que não é. Então, eu já tô com minhas dúvidas sanadas, então. É isso. Mas o que eu posso te ajudar é isso. Se você precisar de mais alguma coisa, você pode entrar em contato comigo. Não, perfeito. Eu vou averiguando as coisas aqui, que eu tô terminando de processar algumas informações. Qualquer coisa eu entro em contato, entendeu? Tá bom, esse é meu número pessoal, você não me encontra a qualquer hora nele, tá? Beleza, mas obrigado, viu? E desculpa por chegar dando esse tipo
Não, que é isso, a gente tem que, como se diz, a gente quer um Brasil diferente, um Brasil melhor, principalmente para as mulheres, a gente tem que se unir e tentar combater esse tipo de coisa, não é verdade? Sim, porque um dia pode ser uma filha minha, uma filha de você, e não dá, pra mim realmente não dá. É isso mesmo. Mas enfim, Então, muito obrigado, mas qualquer coisa eu vou entrar em... De resto, foi mesmo, eu pedi desculpas diversas vezes para ela por ter atrapalhado o dia de trabalho dela com o meu achismo, a minha investigaçãozinha, né? Então, já finalizando aqui, foi isso. É um cara casado, um cara com família, que está utilizando as redes sociais para abordar meninas, oferecendo isso que vocês ouviram que está aparecendo. Eu não vou falar o que está aparecendo porque vocês ouviram a ligação. Eu fico chateado porque existe esse tipo de pessoa. Eu vou ser franco com vocês. Eu poderia ser assim, mas eu sou de uma criação que aprende muito bem a respeitar os limites e ter compaixão com as pessoas. Eu fico chateado das pessoas da família desse cara não saber, ou até mesmo saber ignorar ele, que ele tem essa conduta. É difícil, essa é a verdade, é bem complicado. Mas, além disso, eu queria dizer pra vocês que eu consegui fazer uma denúncia no aqui no SaferNet. Inclusive, esse daqui é o número da denúncia. Vocês conseguirem ver aí. Esse aqui é o número da denúncia, quem quiser consultar. Eu denunciei utilizando o link do perfil dele no Facebook. E eu tô aguardando as respostas e eu vou finalizar tudo isso assim que eu lançar o podcast. Eu vou enviar para quem eu entrei em contato, né? Falar, olha, eu consegui finalizar o que eu estava investigando e eu realmente descobri tudo já, né? E dizer para quem estiver ouvindo isso aqui que nunca, jamais vá para uma cidade com alguém que você não conhece, com esses tipos de promessa, esse tipo de abordagem, porque é muito perigoso você tanto ser vítima de tráfico humano, como ser vítima de um socão na cara da mulher de algum velho que você acha que vai ser seu sugar daddy, né? Então, sendo isso, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui durante a gravação e que acompanharam pelas minhas redes sociais essa investigação. Muito obrigado a vocês que são inscritos aqui, quem veio pelo Neon também. E esse aqui não vai ser o último podcast, nem o primeiro nem o último podcast nesse tema. Eu vou investigar outras pessoas, vou entrar em contato com outras pessoas. Talvez esse podcast tenha uma segunda parte, né? E muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. Até a próxima aí. Tchau.